somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum, nesse início do mês de agosto, cuja primeira semana é dedicada pela oração pelos sacerdotes. Não apenas o domingo, mas durante toda a semana nós somos convidados a meditar mais profundamente a respeito da necessidade de rezar pelos sacerdotes, que é uma realidade do mundo inteiro, que é uma realidade do ano inteiro, não é apenas neste dia, nesta semana, ou no mês de agosto, no mês das vocações. Pois bem, o Evangelho de hoje, ele é, meus irmãos, inspirador. Ele deve inspirar não apenas os sacerdotes, mas todos os fiéis a uma vida mais unida a nosso Senhor, para que possa
ser uma ocasião para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. Nós vamos tentar aqui meditá-lo parte por parte. Diz aqui no início do Evangelho, o contexto é, João Batista tinha sido preso, tinha sido decapitado. Vocês lembram que João Batista é família de Nosso Senhor, ele é primo de Nosso Senhor. Então diz aqui, que quando soube da morte de João Batista, o início do Evangelho de hoje, naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Diante daquela dor, diante daquele seu parente morto, Jesus desejou um momento de solidão, de oração, para que ele pudesse viver aquela dor, aquela realidade. É algo que acontece muitas vezes com todos nós, quando passamos por uma situação difícil, dolorosa, um sofrimento, nós desejamos uma certa reclusão, para recobrar as forças, para meditar sobre aquilo. Então Jesus, isso desejou, diz que ele partiu. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão para com aquela multidão. Isto é, Jesus tinha um plano, Jesus queria um momento de oração, de reclusão, de descanso até, mas aquela multidão de alguma maneira frustrou os seus planos. E qual é a atitude de Jesus? De compaixão. Quando Jesus viu o sofrimento daquele povo, de alguma maneira se esqueceu de si. É um convite para nós, meus irmãos. Às vezes, quando passamos por alguma dificuldade, por algum sofrimento, nós ficamos tão ensimesmados na nossa dor, que nos esquecemos da dor do outro. Ficamos tão ensimesmados com as nossas necessidades, que podem ser até maiores, que nos esquecemos dos outros que também passam necessidades. Às vezes podem ser necessidades menores, mas também estão sofrendo. Então Jesus abre o seu coração à compaixão e diz aqui que ele curou os que estavam doentes. Se nós formos para o Evangelho de São Marcos, que relata este mesmo episódio, São Marcos diz que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus ensinou e Jesus curou. Mas é interessante aqui, meus irmãos, também a atitude dessas multidões. Diz aqui que quando eles não viram Jesus, eles foram atrás de Jesus. Quando souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Isto é, eles queriam se encontrar com nosso Senhor. Para nós, num domingo, é um exemplo tão importante. Isto é, nós temos buscado também Jesus. Nós temos nos esforçado para nos encontrar com nosso Senhor, ou na primeira dificuldade, deixamos. Seja em relação à missa, seja em relação à confissão. Graças a Deus aqui nós temos, graças a Deus, nós temos confissão frequente. Mas eu não sei você, meu santinho que acompanha aqui pelas redes sociais, se lá na sua paróquia, os padres têm condições de oferecer confissões frequentes. E aí são aqueles dias determinados, naqueles horários determinados. E a pergunta é, você tem se esforçado para receber o perdão de Deus, para estar em estado de graça e poder na Santa Missa receber a Eucaristia? Ou você, é muito difícil, aí não procura a confissão, logo, se você estava em pecado mortal, não pode comungar, ou pior ainda, comunga estando em pecado mortal. Aqui, essas multidões nos dão um exemplo. Eles vão a pé à procura de Jesus.
Ou você na sua vida de oração, na sua família, você tem seus filhos, é difícil rezar na situação concreta da sua família, do seu trabalho, devido às suas responsabilidades em casa. E aí você, por causa dessas dificuldades reais, sim, são dificuldades reais, você se deixa abater pela dificuldade. Não, meu santinho. Isto é, nós precisamos nos esforçar para encontrar Jesus. Para encontrar Jesus nos sacramentos, de um modo particular na confissão e na Eucaristia, vindo à missa. Devemos nos esforçar para encontrar Jesus na oração, na luta contra os nossos pecados que nos afastam de nosso Senhor, na prática da caridade, procurar Jesus. Não se deixar vencer pelas dificuldades. Que eu lembro do exemplo da família de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Naquele contexto da França, da Revolução Francesa, eles procuravam os padres não juramentados, os padres fiéis. E aí como é que acontecia? No sábado, passava alguém avisando apenas as famílias católicas: a missa vai ser em tal lugar, em tal cidade. E aí os fiéis, de madrugada, se arrumavam para ir à missa, de madrugada. Francis Trochu, um grande biógrafo de cura d'Ars, fala que eles saíam em torno das 9 da noite, às escondidas, porque se fossem pegos, seriam presos, seriam deportados. Então, eles saem às escondidas, fazem uma caminhada em torno de 2 horas à noite, para que não fossem vistos. Os irmãos de São João Maria Vianney reclamam do cansaço. A mãe diz que as perninhas do cura d'Ars, ele tinha em torno de 7 anos de idade nessa época, não se cansavam, ele não reclamava de ir para a missa, às escondidas. Então eles iam, gastavam em torno de 2 horas para ir a pé, para aquela cidade onde iam participar da missa, gastavam mais ou menos 2 horas lá, entre a missa e a confissão e missa, e depois gastavam 2 horas para voltar. Isto é, eles perdiam a noite do sábado para o domingo. Aquilo que muitos aqui fizeram nessa vigília, eles faziam todos os domingos, para não perder Jesus. Porque eles não tinham missa à disposição. Os padres fiéis eram tidos como criminosos, estavam às escondidas. Tinham que celebrar às escondidas, em locais mutáveis, diversos. Então a cada noite alguém vinha e dizia: a missa vai ser em tal lugar. E eles iam para lá. Eles tinham motivo para dizer: é muito longe. São 2 horas para ir, mais ou menos 2 horas lá, e 2 horas para voltar. Acabou. Eu tenho criança de 7 anos, e São João Maria Vianney tinha uma irmãzinha mais nova. Tenho criança para caminhar à noite, e se formos pegos, seremos presos. Eles tinham motivos de sobra para justificar, mas eles procuravam Jesus. Então essas multidões aqui demonstram isso, esse zelo de procurar Jesus. Pois bem, diz então que quando Jesus desce da barca, viu aquela multidão, começou a ensinar-lhes muitas coisas, começou a curar os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: olha, o lugar é deserto, a hora é adiantada, despede as multidões, nós não temos comida para esse povo todo. Eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Era muita gente. E a solução dos discípulos foi uma solução racional, plausível, matemática, isto é, nós não temos comida para o povo, então é melhor que eles vão procurar aqui nos povoados
para dar de comer aos seus filhos, às suas esposas, porque nós não temos comida para essa gente toda. Eles se depararam diante de uma multidão numerosa, diante de um problema não solucionável, pelo menos não eles segundo as suas possibilidades. E diz aqui que Jesus diz: eles não precisam ir embora. Enquanto os discípulos veem a multidão como um problema, Jesus os vê como um povo que necessita da sua ajuda e que não podia ser abandonado. A compaixão de nosso Senhor, a misericórdia de nosso Senhor, que nós ouvimos no salmo de hoje: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Pois bem, Jesus diz: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. E aí, eles veem a sua pequenez, a sua incapacidade. Eles dizem: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Isto é, eles veem a sua pobreza, a sua incapacidade. E Jesus diz: trazei-os aqui. É interessante. Jesus não pede aos discípulos mais do que eles têm. Vocês têm apenas 5 pães e 2 peixes? Tragam aqui. Meus irmãos, é Jesus para nós. Jesus não pede que nós sejamos mais do que somos para que nós o sirvamos, para que nós o procuremos. Ele nos chama com o que temos, como somos. E aí a graça vai fazer a transformação. Mas nós vamos com o que temos. Quantas vezes você fica esperando ser perfeito para começar a servir nosso Senhor? Está 100% capaz para fazer algo, para se dedicar mais a Deus. Comece. E no serviço de Deus, Deus vai aprimorando você. Deus vai lapidando você. E Deus vai transformando você. Eu lembro quando eu tinha recebido o chamado para ser padre. E eu já queria, então, depois, estou aqui resumindo a história, pulando várias etapas. Então eu já estava no período que eu queria ser padre. E eu olhava para mim e via que eu tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Isto é, eu não tinha capacidade para aquilo. Eu não tinha capacidade para ser padre. Como assim? E na época quem me acompanhava era o então Padre Henrique, Dom Henrique Soares, que morreu há alguns anos. E ele dizia: meu filho, calma, nosso Senhor vai preparando você. Mas eu olhava para alguns padres que eu conhecia, eu olhava para os santos, eu os via tão grandes e capazes. Eu olhava para mim, este trocinho, e dizia: eu não dou conta, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, isto é, eu sou fragilidade, eu sou miséria, eu sou doença, eu sou incapaz. Então esta foi a atitude dos discípulos. Eles disseram: nós não temos como resolver este problema, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Mas, meus irmãos, 5 pães e 2 peixes nas mãos dos discípulos são apenas 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus é o início do milagre que Ele pode realizar. Então, que alegria! Isso enche o nosso coração de esperança. Nosso Senhor não nos pede além do que temos
Ele pede o que temos, a disponibilidade. Você está disposto a se entregar a Ele? Pode ser que você olhe para a sua vida e diga: Padre, eu sou um miserável, eu não consigo largar os meus pecados, eu não consigo progredir na vida espiritual, eu vivo patinando sem sair do lugar. Ofereça a sua vida a nosso Senhor, ofereça os seus 5 pães e os seus 2 peixes, suplique a misericórdia dEle. Lembra que misericórdia e piedade é o Senhor? Então abra seu coração, ofereça-se a Deus e confie na graça dEle. Com 5 pães e 2 peixes, Ele multiplicou e saciou uma multidão. Eu falava aqui de São João Maria Vianney, que não foi um grande intelectual, um sacerdote inteligentíssimo, com talentos humanos maravilhosos, mas ele ofereceu a Deus tudo aquilo que ele tinha, que humanamente falando era pouco, mas o que Deus fez com aquele pouco, Deus fez maravilhas. Ele se tornou o padroeiro dos párocos, mas todos os padres o têm como seu padroeiro, como exemplo para todos os padres. Imagine, Padre Pio, um frade simples, sem grande cultura, mas como se ofereceu a Deus com generosidade, Deus fez tanto por meio dele. Então, meus irmãos, isso deve inspirar não apenas nós sacerdotes, mas todos nós, povo de Deus. Se nós nos dispusermos, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, Deus fará grandes obras por meio de nós. Veja a igreja que surge de 12 homens simples. Os apóstolos eram homens simples. Veja Santa Teresinha do Menino Jesus, simples, não tinha grande cultura, doutora da igreja. E aqui nós podemos pegar tantos outros exemplos de pessoas que só tinham 5 pães e 2 peixes, mas que se colocaram nas mãos de Deus e Deus realizou o milagre. Pode ser então que você, mãe e pai, se sinta tão incapaz diante da responsabilidade de preparar os seus filhos para Deus. Não apenas preparar os seus filhos para viver neste mundo, também para que tenham uma profissão, sim, mas de prepará-los para Deus. E você se sinta tão incapaz, mas não se prenda a si mesmo, em si mesma. Apresente a Deus o que você tem, o pouco que você tem, as suas fragilidades, as suas incapacidades, e nas mãos de Deus, aquilo se tornará um caminho de uma transformação na sua vida. Isso enche o nosso coração de esperança, isso enche o nosso coração de alegria. Pois bem, mas continua aqui, o Evangelho, Jesus diz: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e o deu a seus discípulos. Nós católicos estamos tão acostumados com esta sequência das palavras que não há como relacionar com a missa, né? De imediato nós relacionamos essas palavras. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e o deu a seus discípulos. Esta aqui é uma imagem da igreja. Jesus faz isso e entrega aos discípulos para que eles distribuam às multidões. É a missão da igreja e, de um modo particular, dos sacerdotes. Isto é, isso continua acontecendo. O sacerdote no altar, ele ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, parte o pão e distribui aos discípulos. Jesus confia
Jesus poderia, ele mesmo, distribuir, poderia, mas ele quis distribuir por meio dos discípulos. E é isso o que a igreja faz, e de um modo particular, o que os sacerdotes fazem. Eles distribuem. O sacerdote é o dono do pão? Não. O sacerdote é a fonte da graça? Não. É Jesus que é o dono do pão. Ele é o pão. É Jesus a fonte da graça. Mas os sacerdotes distribuem o pão, distribuem a graça. No sacramento da confissão e da Eucaristia, distribui o perdão, distribui a Eucaristia. Na partilha da palavra, Jesus nos alimenta com a sua palavra. Lembra que quando, segundo o Evangelho de Marcos, quando Jesus desce da barca, vê aquela multidão, ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus continua ensinando muitas coisas por meio dos sacerdotes. E é interessante que, segundo Marcos, Jesus primeiramente ensina, e depois Jesus Cristo realiza um milagre e distribui os pães. Assim acontece conosco. Primeiramente, nós somos instruídos pela palavra, para que depois possamos receber a Eucaristia. Primeiramente, nós aprendemos qual é a vontade de Deus para nós, para depois podermos entrar em comunhão com Deus, com Jesus em nós. Então, palavra e Eucaristia. E aqui, meus irmãos, saber disso, que Jesus continua no mundo, de um modo particular, na sua igreja, ele continua perdoando os pecados, ele continua distribuindo o pão, ele continua pregando a palavra e curando a muitos, por meio dos seus ministros. Isso revela, nos faz pensar a nós, sacerdotes, que nós somos instrumentos tão frágeis, tão limitados para uma tão grande obra. Imagine, meus irmãos, é porque nós estamos tão acostumados que nós não nos espantamos. O sacerdote, aquele rapaz que resolve ser padre, aquele homem que é sacerdote, ele de fato, se ele olhar para dentro de si, ele só tem 5 pães e 2 peixes. Mas a obra que ele recebeu é perdoar os pecados. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? A missão que ele recebeu é de, com as suas mãos, quando ele impõe as suas mãos e pronuncia as palavras, gerar Jesus e distribuir Jesus. Ser o homem da bênção. Quando as pessoas veem, quando as crianças, quando os idosos veem um padre, a bênção, padre. Ele é o homem da bênção. Isto é, mas ele olha para si e vê que ele é tão frágil, que ele é tão limitado, que ele é tão incapaz. Ele tem o seu cansaço e os seus desânimos. A ordenação sacerdotal não o privou da sua humanidade. Ele continua sendo um homem, diferente de todos os homens, mas é um homem, com as suas fragilidades, misérias, limitações, incapacidades, e é por isso que vocês rezam pelos padres, e rezam principalmente porque eles são padres, isto é, não é a ideia, ele é padre, não precisa de que a gente reze por ele, ele é sacerdote, eu não preciso rezar por ele, mas é exatamente porque ele é sacerdote, que ele precisa ainda mais de oração, que a missão que ele recebeu é tão grande, em comparação aos 5 pães e 2 peixes que ele tem à disposição. Então hoje, meus santos, rezamos nesta vigília, mas rezamos nesta missa, rezaremos no dia de hoje e nos comprometeremos a rezar e rezar frequentemente pelos sacerdotes, para que eles estejam unidos a nosso Senhor. Para que unidos com nosso Senhor, eles possam realizar grandes obras. Para que colocando nas mãos de nosso Senhor
os seus pequenos talentos, insignificantes talentos, mas nas mãos de nosso Senhor, aquilo não apenas será suficiente, mas vai transbordar. Quando os 5 pães e os 2 peixes foram colocados nas mãos de nosso Senhor, eles não foram apenas suficientes para alimentar aquela multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, mas até sobrou 12 cestos cheios, sobraram. Com a graça de Deus, ela é não apenas suficiente, mas ela é transbordante. Então rezar, se comprometer a rezar pelos sacerdotes, para que esta palavra que nós ouvimos hoje, na 2ª carta aos Romanos, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Isto é, quando um sacerdote está unido a nosso Senhor, os maiores problemas e as maiores dificuldades não só não o separam de Deus, mas são a ocasião de uni-lo ainda mais a Deus. E quanto mais unido a Deus, mais fecundo será o seu ministério para todo o povo que a ele foi confiado. Que hoje então, meus irmãos, nesta Santa Missa, nós rezemos pela santificação dos sacerdotes. Peça muito, peça a Deus a graça de sermos santos, de não apenas sermos fiéis, bons padres, mas que sejamos santos sacerdotes, para que cumpramos a nossa missão com grandeza. Habituem-se a rezar cotidianamente e quem sabe toda semana oferecer uma pequena penitência, uma pequena que seja. Por exemplo, você que gosta muito de café, você vai uma vez na semana, você se abstém de café e oferece pela santificação dos sacerdotes, unindo aquela sua pequena penitência, uma oração. De verdade, é muito. Seja sincero, é demais ficar um dia sem tomar café? Sem tomar, ou eu não estou falando sem tomar o café da manhã, eu estou falando de sem tomar o cafezinho preto. Tentador, né? Eu gosto muito de café. Mas de verdade, se aquela xicrinha de café o faz se esquecer da caridade, é porque o seu coração e a sua fé são menores do que aquela xicrinha. Que fé pequena, que amor minguado. É apenas uma xícara de café. É bom, mas é uma xícara de café. Ou é um banho gelado, ou é um doce que você deixa de comer, ou uma outra penitência que você faz pela santificação dos sacerdotes. E aí você pronuncia até os nomes daqueles por quem você reza, mas pelos sacerdotes do mundo inteiro, pedindo que Deus faça na vida deles aquilo que Deus quer fazer, torná-los santos, grandes ministros do seu povo, para o bem da sua igreja, para a salvação das almas. Que hoje, meus santos, neste primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações, nós, depois da nossa vigília, nós nos comprometamos a não apenas rezar hoje, mas rezar sempre pela santificação dos sacerdotes no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,